20 anos se passaram desde que se calou a voz mais afinada da música popular brasileira. Sua dona, uma pequena gaúcha de 1,53 m de altura, de estilo nervoso e agitado, uma pimentinha, como logo foi apelidada. Cantou tanto e tão bem que logo se tornou unanimidade nacional. Lançou nomes desconhecidos, como o de um baiano chamado Gilberto Gil e de um mineiro de nome Milton Nascimento. Encantou festivais e explodiu em shows. Mas, no auge da fama, pregou uma peça em todos nós. Elis Regina, 20 anos de saudades. O que é meu não se divide, nem tampouco se admite. Quem do nosso amor duvide, mas faz muito tempo. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em 17 de março de 1945 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeira filha do casal Erci e Romeu. Morando com os pais em Porto Alegre, em um apartamento da Vila do IAPI, Elis Regina vai aprender piano com uma professora do bairro. Estudou durante 2 anos, mas a família teve que escolher entre a luta pelo dia a dia ou um piano para a jovem Elis. Então, o brilho que ela inventou foi cantar sem piano e fazer de conta que era a maior cantora do Brasil. A cantora que influenciou mesmo a Elis foi a Ângela Maria. Entendeu? Eu acho que ela... Eu acho que a Ângela Maria deu uma noção de espaço para a Elis, da cantora, né? Quando ela apareceu, todo mundo cantava baixinho. Ela veio com uma voz de trovão que era demodê na época, porque todo mundo começou a cantar baixinho porque as grandes vozes do rádio que cantavam forte para fora era considerado brega. Mas ela veio cantando as músicas que todo mundo cantava baixinho, cantando forte. Então ela criou um referencial diferenciado. Em 1956, Dona Erci leva a filha Elis à Rádio Farroupilha e a apresenta a Ari Rego, que tinha um programa chamado O Clube do Guri. Com seu talento precoce, tornou-se a cantora fixa do programa dominical, ganhando pequeno cachê. Lá se apresentou dos 11 aos 13 anos e meio. Em 1957, cursa o ginásio do Instituto de Educação Flores da Cunha, tradicional colégio público, que relutou em aceitar a aluna Elis Regina por ela ser cantora de rádio. Mas em 1959, Elis deixa o Clube do Guri e a Rádio Farroupilha e assina seu primeiro contrato profissional com a Rádio Gaúcha para cantar no programa Maurício Sobrinho. Em 1960, aos 15 anos, Elis Regina começa o sonho de Cinderela. Torna-se debutante e, estreando seu primeiro par de sapatos altos, grava um compacto simples pela Continental Discos com as músicas Dá Sorte e Sonhando. A Elis começou fazendo bailes. A Elis é cantora de baile. Um baile no Rio Grande do Sul, na época, bem diferente do que é baile hoje em dia aqui. O baile no Rio Grande do Sul, naquela época que eu tive informação, começava às 8, 9 da noite e ia até 6 da manhã. E a cantora saía só para fazer xixi e voltava, porque era pauleira, e os músicos se revezando. Mas o negócio começou a ficar mais sério quando o produtor Nazareno de Brito a convidou para ir ao Rio de Janeiro gravar seu primeiro long play, Viva a Brotolândia, também pela Continental Discos, uma mistura de rock and rolls, baladas e tchá-tchá-tchá. O pessoal começou a falar que no Sul tinha uma cantora que cantava muito bem, aquele negócio todo, e a Continental chegou junto para poder lançar Elis para substituir Celi Campelo. Desde que a Celi Campelo parou de cantar, tá, o único grande sucesso depois que estourou foi Elis Regina. Em 1962, sai seu segundo long play pela Continental, Poema, e recebe o prêmio de melhor cantora do ano no Salão de Atos da PUC, em Porto Alegre. No ano seguinte, grava o LP O Bem do Amor pela CBS e decide abandonar os estudos do curso normal e seguir para o Rio de Janeiro acompanhada de seu pai.
Elis Regina começou a nascer artisticamente em 1964 no Rio de Janeiro, aos 19 anos. De cabelo alto, mãos crispadas, os braços movimentando-se sem parar. Elis Regina mostra que estava chegando para dividir a música popular brasileira em antes e depois dela. Ela tinha uma expressão corporal muito bonita, que era todinho dela, todinho criado por ela. Então ela sabia se expressar, inclusive com as mãos, com os braços, com o corpo todo. Logo assina contrato com a TV Rio, onde participa de vários programas ao lado de famosos artistas como Jorge Ben e Wilson Simonal. Levada pelo baterista Dom Romão, começa a se apresentar no maior templo da canção brasileira da década de 60, o Beco das Garrafas, um reduto com vários clubes e bares noturnos. Eu tinha um programa no Rio de Janeiro e ela foi convidada a atuar. E nesse programa, disseram, Marlene, puxa por ela, porque pela primeira vez ela vai cantar, ela vai cantar samba. Então você faz um comentário que ela largou o bolero, graças a Deus, para entrar na música popular brasileira. Em 31 de agosto de 1964, Elis Regina estreia em São Paulo a terra que viria a ser o seu verdadeiro lar. Participa dos espetáculos Boa Bossa, Primeira Audição, Bossa Só e O Remédio é Bossa, onde canta com Marcos Valle a música Terra de Ninguém, promovido pela Escola Paulista de Medicina. Começava os acordes de Terra de Ninguém. Aí, na hora que desdobrava, naquele mais um dia de chegar, a Elis Regina aparecia lá em cima num queijo, especialmente colocado ali. O queijo é um praticável redondo. E ela aparecia lá em cima cantando e o Copa Trio embaixo acompanhando. Veio abaixo, levantou o teatro, foi uma loucura. Em 1965, definitivamente instalada em São Paulo, Elis Regina vence o primeiro festival de música popular realizado pela TV Excelsior com a música Arrastão de Edu Lobo e Vinícius de Moraes e recebe o prêmio Berimbau de Ouro. Quando a Elis ganhou o festival da Excelsior com Arrastão, óbvio, ela já ficou um pouco conhecida, ela estava com um long play da época, um long play na Parada de Sucesso, o Samba Eu Canto Assim, que, diga-se de passagem, foi o primeiro long play a chegar numa parada de uma cantora. E os festivais na década de 70, de 60 e 70, eles tinham esse papel, eles ensinavam os artistas como se portar, como defender uma música. Às vezes a música era muito boa, mas o fato do intérprete não ter vestido a camisa da música fazia a música perder. E às vezes a música era muito ruim e o intérprete vestia a camisa de tal forma que acabava convencendo o público e os juízes de que a música valia a pena. Ou, na pior das hipóteses, levava como melhor intérprete, né? No mesmo ano, no Teatro Paramount, em São Paulo, estreia o show Elis, Jair e Jongo Trio, produzido por Walter Silva. Nascia ali a dupla Elis Regina e Jair Rodrigues, que durou 3 anos com 3 LPs gravados ao vivo. 2 na bossa, números 1, 2 e 3. Foi um sucesso estrondoso. Foi o primeiro disco da história do Brasil a atingir 1 milhão de cópias. Tocou um ano seguido nas rádios, na televisão, tudo mais, né? Foi um grande sucesso. O popurrí de Elis e Jair Rodrigues. Nós tivemos assim uma felicidade muito grande de juntos, né, termos essa ideia de fazer um popurrí, né, de vários sambas, né, várias músicas consagradas, vários sambas consagrados, e tinha o Morro Não Tem Vez, né, o Morro Não Tem Vez. Morro não tem vez. E o que ele fez já foi demais. Toma banho. E esse disco foi um espetáculo, né? Sem dizer o espetáculo em si, né? Era Jair, era Elis, Jair e Jongo, né? Dia 8, dia 9 e 10 de abril, lá no Teatro Paramount,
na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E o interessante é que o sucesso foi tanto, né, nesse dia, no dia 8, na estreia, que nós íamos fazer só uma noite de apresentação. Aí acabamos fazendo três noites, né? Nós íamos fazer um Prêmio Roquete Pinto e nós estávamos reunidos com o Manuel Carlos, o Tuta, eu, o Paulinho de Carvalho, e a Elis ia fazer uma apresentação. Ela estava quase para ir para Tupi, para fazer um programa, acho que com Abelardo Figueiredo, uma coisa assim. E se comentou muito sobre ela. Então, disputamos quem ia conversar com ela para trazer para a Record. Com essa liberação, fui correndo e assinei contrato com a Record. E aí nasceu um programa que al final não se podia chamar O Fino da Bossa, porque alguém registrou esse nome. O programa se chamava O Fino, com pontinhos. Naquela época existia a valorização de tudo, de autores, de arranjadores, de intérpretes. E, na verdade, o Fino da Bossa valorizava, sim, porque existia uma grande qualidade. A veiculação maior, a coisa com um certo glamour em relação à música popular brasileira, veio com o Fino da Bossa, sem dúvida alguma. O Zimbo Trio fazia parte da base do programa, né? Que a base era especificamente Elis Regina, Jair Rodrigues e instrumental Zimbo Trio. Nós fazíamos os quadros principais e depois eu fiz com que tivesse um outro grupo contratado para acompanhar os outros artistas, que todo mundo participou daquele programa, né? Todos os cantores e cantoras e músicos, né? Que foi o grupo do Luiz Loy, que fazia o outro lado da história. E foi aí que nós conhecemos a Elis. E nos apaixonamos. A Elis realmente era uma coisa fantástica. Ela cantando, ela como pessoa, como tudo, é inacreditável. Realmente a gente só tem saudade. Um programa maravilhoso, rapaz, que eu quando eu me lembro, né? De vez em quando aqui me vem na lembrança esse programa, pô, dá uma emoção muito grande, né? Dá até vontade de chorar, a gente chora de saudade. Amor bonito, amor aflito que pede outra história. Vamos, carioca, sai do teu sono devagar. Um dia já vem vindo aqui, o sol já vai raiar. Diz que vem negão. São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. O Fino da Bossa passou a ser gravado às segundas-feiras no Teatro Record de São Paulo, transmitido às quartas-feiras e nos outros dias da semana para o resto do país. Morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Olha aí, microfone! Mas olhem bem vocês, mas eu darei vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Mas eu darei vez ao morro, toda a cidade vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar, vai cantar. Tinha uma música do Baden Powell, deixa, já começava lá em cima, né? E ela foi ensaiar, eu falei, Elis, vamos subir um pouquinho mais tom aí, tá meio grave para você. Mas você acha que dá? Claro, né? Tava um pouco alto, mas toda vez ela era um desafio. Ela chega, deixa, parará, não lembro a letra, né? Mas ela mandava ver e olhava para mim e falei, tá vendo? Você pensou que eu ia me ferrar? Não, eu vou firme. Deixa o coração falar também, porque ele tem razão demais quando se queixa. Em janeiro de 1966, Elis Regina vai para a Europa e fica até o início de março.
Shows em Lisboa e Luanda, ao lado de Jair Rodrigues e acompanhados pelo Zimbo Trio. Liberdade só posso esperar. Foi excelente, várias apresentações, excelente, das pessoas jogarem chapéu no palco, aquelas coisas que era uma manifestação local, né? Mas muito feliz mesmo, assim, num alto nível, né? Casas sempre super lotadas. Engraçado que a plateia de Luanda demorava alguns segundos para começar a aplaudir após o final da música, né? Não era uma coisa imediata como é em outros lugares. Então você ouvia um branco assim, ficava um silêncio, de repente, sabe? Existia um tempo de espera que no primeiro, quando aconteceu, eu falei, ih, a gente não agradou, sabe? Minha cabeça pintou isso, né? Mas não era, é um comportamento deles, entendeu? De volta para o Brasil, lança um compositor desconhecido chamado Milton Nascimento, gravando pela primeira vez uma música dele, chamada Canção do Sal, no seu LP Elis, pela Philips. Em 19 de julho de 1967, a TV Record tirou O Fino da Bossa do ar. De repente, com o sucesso do programa, começaram a chamar, né, a dupla, né, Jair e Elis, para fazer show juntos, né? Então a gente saía por todo o Brasil. E depois de um ano, muita gente, né, que ia lá para assistir o programa não via nem Jair nem Elis no programa, porque nós estávamos fazendo show para fora. Então o público acho que não aceitava, mas não aceitava muito aquilo, né? No mesmo ano, no segundo Festival Internacional da Canção da TV Globo, apresenta a canção que obteve o segundo lugar, Travessia, de Milton Nascimento e Fernando Branco. Em 5 de dezembro de 1967, Elis Regina casa-se no civil aos 22 anos com o produtor e autor Ronaldo Boscoli, de 40 anos. Em janeiro de 68, Elis vai para a Europa representar o Brasil no segundo mercado internacional do disco e da edição musical em Cannes, na França. Canta no show de abertura do festival, onde é delirantemente aplaudida pela plateia de 2.000 pessoas. Faz apresentações nas TVs inglesa, holandesa, belga, suíça e sueca. A nossa Elis Regina, a gaúcha que triunfara no Brasil, agora brilhava nos palcos franceses no Olympia de Paris, onde grava um compacto duplo cantando em francês com a música Noite dos Mascarados, de Chico Buarque. Veja, Elis Regina, palavras de grande homem de show business, Bruno Cocatrix. Bruno Cocatrix foi o dono do Teatro Olympia de Paris. Ele, quando me encontrou e contratou a Elis Regina para fazer o Teatro Olympia, falou o seguinte: ela é uma das 5 cantoras do mundo. Está na relação de Barbara Streisand, na relação de Ella Fitzgerald e na relação de outras cantoras que ele nomeou. Considerava ela uma das 5 cantoras do mundo. E ouvindo as gravações de Elis Regina e ouvindo as gravações dos demais artistas, eu acho que até hoje não apareceu nenhum artista igual no Brasil. Em 1969, em Londres, grava um LP com o maestro inglês Peter Knight. Elis Regina em London, que somente foi lançado no Brasil em 1982. E também na Suécia, um LP com o gaitista Toots Thielemans, que só chegou ao Brasil em 1978. No Brasil, estreia no Teatro da Praia, no Rio de Janeiro, o show Elis com Miele Boscoli e lança o compacto simples tabelinha Elis versus Pelé pela Philips, com 2 composições de Edson Arantes do Nascimento, Perdão Não Tem e Vexamão. 1970. Ano de mudanças, estreia no Canecão do Rio um show dirigido por Miele Boscoli e direção musical de Erlon Chaves. Neste show, Elis Regina revela Tim Maia, que estava voltando dos Estados Unidos depois de morar alguns anos por lá. Caramba, Erlon Chaves, maestro, amigo, irmão, babá desses canibais todos que estão. Quando ela ia lançar um disco, era uma expectativa nacional, entendeu?
porque saber quem é que vai sair no disco da Elis, quem que a Elis vai trazer, entendeu? E ela revelava mais gente do que todos os festivais, praticamente. Todo ano ela estava revelando alguém, entendeu? E essa pessoa poderia passar a sobreviver de música, entendeu? Já era de cara respeitada. A Elis gravou, era uma bênção. Porque ela não só revelava, ela escancarava o cara, entendeu? Em 17 de junho nasce João Marcelo, primeiro filho de Elis e Ronaldo Boscoli. A lembrança mais bonita que eu tenho dela, ela grávida cantando As Curvas da Estrada de Santos, no Canecão com a barrigoninha, assim, sabe? Cantando As Curvas da Estrada de Santos com arrancando de dentro uma coisa que as pessoas achavam, não, a cantora brasileira não canta assim. Você entende? Arrancando de dentro uma coisa que depois ficou muito mais clara quando ela gravou como Nossos Pais, aquela quase a porção roqueira dela, vamos dizer assim, na falta de melhor palavra. Quando ela interpretava uma música, ela trabalhava com profissionais que iam criar aquela obra. Aquela obra vinha para ela em voz e violão, ela entregava na mão do arranjador, que criava todo aquele cinema em cima, e entrava a atriz e interpretava o papel que aquele roteiro foi passado para ela. Essa mágica da música, essa energia toda aglutinada dentro de uma peça só, acabou. Em 1971, Elis Regina divide a apresentação do programa Som Livre Exportação com Ivan Lins na TV Globo. Elis Regina lança um compacto duplo com a música de dois compositores novatos, Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza. A gravação de Madalena fez um sucesso tão grande que até balançou o rei Roberto Carlos, que estava nas paradas com Jesus Cristo. Foi ela que praticamente instaurou no cenário da música popular essa união entre qualidade e descoberta de novas canções no cenário da música. Obrigada, Hermes. Obrigada, Wilson das Neves. Obrigada, Jurandir. Jurandir, Roberto Menestral e Arnold Obrigada, por um desses processos mágicos, escatabal. Pena que eu possa ensinar tão pouco. Capoeira, se quiser, valentia, liberdade, se posso esperar. Não, 1971. Sai o disco Top Star Festival, gravado por encomenda da ONU em solidariedade aos refugiados de todo o mundo. Elis Regina é a única brasileira convidada a participar com a música Madalena. Em 1972, estreia o show Elis no Teatro da Praia, no Rio de Janeiro, sob direção de Miele Boscoli com César Camargo Mariana ao piano. Algumas músicas de novos compositores foram lançados por Elis neste show. Fagner, João Bosco e Aldir Blanc, Sueli Costa e Vitor Martins. Eu fui lá, aí me apresentei para o Ronaldo Boscoli, né? Que foi muito simpático, muito. Mas, Vitor, prazerão te conhecer, coisa legal. Puta, a Elis adorou essa música, tá fantástica. E eu não queria nem perguntar, e o José Liguori, né? Porque se tivesse gravado duas, a gente tinha morrido, né? Morria, certamente, né? Mas ela gravou o 20 Anos Blue. E aí ela criava em cima. Então ela pegava a nova geração e dava um incentivo muito grande, porque ela já estava forte, ela já era uma estrela. E ela, ao mesmo tempo, em nenhum momento ela se distanciava dos grandes talentos, daqueles que estavam começando uma vida. Então, ela procurava saber, procurava conhecer, trazia para perto dela e junto ela ia trabalhando e, ao mesmo tempo, ela separava e já gravava. Eu fiquei muito contente porque ela gravou essas duas músicas, gravou Casa no Campo e no mesmo LP ela gravou Olhos Abertos, que é uma música minha com Gutenberg Guarabira. E para mim foi uma satisfação imensa, porque ser gravado pela Elis é uma coisa que te dava o maior aval do mundo como compositor.
podia se dizer de um homem. Ele é um compositor, a Elis Regina gravou ele. Elis Regina e Ronaldo Boscoli se desquitam após várias separações e reconciliações. Em 1974, Elis Regina viaja para Los Angeles e grava um disco com Tom Jobim nos estúdios da MGM. Tom participa com arranjos tocando piano, violão e cantando em algumas faixas. César Camargo Mariano e banda também participam. Tentando ser o mais imparcial possível, eu acho que o casamento profissional dos dois foi extremamente importante para a música brasileira. Porque, assim como muitos críticos, muitos músicos falam hoje em dia, que marcou o período mesmo, foi o pré e o pós. Em outubro, Elis Regina e Tom Jobim se apresentam no Teatro Bandeirantes, com o quinteto de César Camargo Mariano e orquestra do maestro Léo Perac. Pessoalmente falando, eu acho que foi um período muito fértil na música brasileira, não só pelo trabalho do César Camargo Mariano e da Elis Regina como conjunto ou como indivíduos para a música, mas a época proporcionou uma fase muito rica culturalmente para o Brasil, que infelizmente a partir de hoje em dia não nos permite mais. 1975 iria começar com uma nova fase para Elis Regina. Empresária. Funda a empresa Trama com seu irmão Rogério e César Camargo Mariano. Como produtora independente, o primeiro espetáculo produzido pela Trama foi Te Pego Pela Palavra, com Marlene. E ela contratou meu show para correr o Brasil todo. Então aqui em São Paulo, nós fizemos no Tuca e depois fizemos no Teatro Oficina. Daqui nós partimos pro sul. Em 18 de abril nasce Pedro, o segundo filho de Elis e primeiro com César Camargo Mariano. Em 17 de dezembro, estreia no Teatro Bandeirantes de São Paulo o show Falso Brilhante. Sucesso em toda a temporada de 14 meses, com média de 1.500 pessoas por noite. Um marco na carreira de Elis Regina. Um sucesso jamais alcançado por outro artista popular. Agora, quanto ao show, ainda acho, até hoje, o Falso Brilhante foi uma marca, né? Até 1976, o show tinha sido visto por mais de 190 mil pessoas desde a estreia. Recorde absoluto no showbiz brasileiro. Eu quero uma casa no campo, cantava Elis Regina quando, em dezembro de 1976, mudou-se com o marido César e os 2 filhos para uma casa na Serra da Cantareira, em São Paulo. Lá, ela era a mãe, a esposa e a pastora de ovelhas, como tinha sido sua avó. Vivenciar como ela fazia, porque às vezes saía de ônibus com os músicos, né, no volta dos ensaios, né, eles não botavam muita banca, não, sabe? De juntar a vizinhança, as mulheres da vizinha para tricotar uma blusa de lã, sei lá, qualquer coisa. Ir para a cozinha, chegar no açougue e ela mesmo cortar a carne. E eu achava, não, ela está fazendo um tipo, não é possível, né? Não era um tipo. Ela dizia aquilo com convicção. Eu dizia, mas escuta, como é que você vai na feira? Você vai à feira? Ela, claro, um lenço e um grande óculos já resolveu. Mas ela curtia isso, inclusive com as crianças, curtia demais. Coisas assim numa pessoa cheia de energia, normal. Porque por telefone ela já passava exatamente o que acontecia na casa dela. O que vai ser o João? Ah, o João vai ser baterista porque ele quer derrubar toda a banda se ele errar. O Pedro, ela dizia, olha, o Pedro canta, ele canta que é uma coisa, e tem a gengiva igual a minha. Eu tenho certeza que o Pedro vai cantar. E vai cantar muito, porque ele já canta muito. Sou livre pra voar, porque não me importa o céu azul ou blue. Sou livre pra pensar, eu não devo nada a ninguém. E a liberdade é tudo que eu sonhei. Eu vou viver, vou viver, vou viver. Em 1977, Elis apresenta-se no show Fino da Música, promovido pela Rádio Jovem Pan no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, para um público de mais de 3.500 pessoas. Elis Regina, grávida de 7 meses, lança neste show o compositor Renato Teixeira e a música Romaria.
Quando a Elis gravou Romaria, ela ajudou a quebrar o preconceito que impedia até a gente de trabalhar, porque as pessoas não queriam nem conversar, entendeu? Não, Tunique Tinoco já era, entendeu? Isso era uma coisa de mau gosto, esse engano, né, que se praticou durante muito tempo contra esse gênero musical. Eu acho que, na verdade, quando a grande cantora vem e fala "Sou caipira Pirapora", entendeu? Inclusive no lançamento do disco, que também depois virou um disco, e ela me convidou para cantar junto com ela, que foram momentos inesquecíveis da minha vida, pô. Eu cantando Romaria com a Elis no lançamento, só fazendo um corinho, né, foi um momento lindo, mas eu acho que ela me apresenta falando no sotaque caipira, entendeu? E a partir daí, a música do interior do Centro-Oeste, a música do interior do Brasil começou a ganhar um espaço mais significativo. As duplas caipiras puderam sonhar com um espaço maior, as pessoas começaram a prestar mais atenção nesse tipo de música e começaram a descobrir que havia ali uma qualidade indiscutível. Em 9 de setembro nasce Maria Rita Camargo Mariano, seu terceiro filho. Transversal do Tempo, O Show. Direção musical de César Camargo Mariano. Apresentações em Milão, Barcelona, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Em 25 de outubro de 1978, estreia no Teatro Brigadeiro, em São Paulo. Em 1979, assina contrato com a WEA, incluindo uma apresentação no 13º Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, ao lado de César Camargo Mariano e banda, e um jam session com Hermeto Pascoal. A pimentinha Elis Regina, no visual à la Billie Holiday, contagia uma plateia de milhares de pessoas, recebendo a maior ovação já recebida por um artista no mundo artístico. Durante 11 minutos, a plateia delirantemente aplaudiu e gritou o nome da estrela do Brasil, Elis. Ele cantava de dentro e arrancava lá de dentro o que tinha e não tinha nenhum pejo, nenhuma vergonha, sabe, de ficar, não, isso vai passar da conta, isso vai ficar ridículo. Não, chegava lá e rasgava o peito assim e mostrava o coração para todo mundo ver, não tinha problemas com isso. Você está entendendo? Os verdadeiros, a Billie Holiday nunca teve problemas com isso. A Edith Piaf menos ainda, a Judy Garland então. E eu vejo como é que é, quer dizer, eu consigo ver as três facetas na Elis. Tá? Principalmente essa faceta muito teatral da Judy Garland, que fazia a coisa de rasgar-se, né? Em 15 de maio de 1979, sai o primeiro compacto simples de Elis Regina pela WEA com a música O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. Essa música tinha um lado político, em que precisava ser feito no lugar onde até os palhaços se apresentavam. Então eu escolhi um circo, em que ela numa arquibancada toda chapliniana, com uma maquiagem, aquele chapéu meio Chaplin. A introdução era feita pelo César Camargo Mariano, que tinha uma sanfoninha que vinha do fundo tocando, e aí ela olhando, aquela expressão, a câmera entrando, aquele olhar fixo, aqueles olhos, sabe, presente junto da câmera. Aí fundia, ela estava no meio do circo, e eu fiz de madeira 360 graus para rodar com uma câmera numa cadeira de roda. Então, à medida que a câmera ia rodando, ela ia rodando junto, e a câmera ia tendo uma velocidade muito pequena, a gente ia empurrando aquela cadeira de roda, ia andando devagar, e à medida que a muda ia crescendo, a cadeira de roda ia crescendo, a câmera ia rodando mais rápido, e ela contornando, sabe? Aí são coisas que, de repente, como é que você vai esquecer de tudo isso, né? Eu acho que ela era um artista completo como intérprete por causa disso, porque ela conseguia cantar um rock and roll de 2 acordes e emplacar, e ao mesmo tempo cantava Fascinação, que se você fosse perguntar para qualquer artista na época quem queria gravar Fascinação, todo mundo estaria correndo, porque é uma música super batida, né? Uma versão, tudo. Então, quer dizer, ela conseguiu fazer a música ficar imortalizada a ponto de, quando se fala de Fascinação, só se lembra dela. Poema divino, cheio de esplendor, teu sorriso quente
só cantava o que acreditava, nas mensagens mesmo, desde do romance a obra, ao fonograma político, de como umas mensagens mais sociais, mais fortes, assim. É a obra inteira dela, é ela que é aquilo, a definição dela é o trabalho dela, desde o primeiro disco ao último, passando pelos desgostos pessoais, emocionais, brigas de família e separação de marido e nascimento de filha. Por exemplo, o álbum Essa Mulher é o auge da mulher que ela foi, completamente. Você vê a música Essa Mulher, é difícil pegar uma música só e falar, e analisar, tá? Ela teve, ela morreu aos 36, começou com 15, faz as contas, ano pra dedé, a música demais, é trabalho demais, é muito algo, é a obra dela que é característica demais do que ela foi. É fascinação. Essa menina se namora, se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal. Ai, como essa coisa é tão bonita, ser cantora, ser artista. Isso tudo é muito bom. Em 1980, Saudade do Brasil é o nome de um show, de um disco e de muito mais. E sabe por quê? Em uma hora em que o Brasil estava totalmente despersonalizado, Elis Regina traça a sua trajetória como pessoa brasileira. E aí, a saudade do cheiro do feijão, misturado com a Rádio Nacional, bateu forte. Nunca foi ao Brasil. Tapio, jabuti, liana, lavanda ali, alaúde, piaurural aqui, ataúde, pia carioca, porê, cramecrã, jobinha, carara e jobinha azul. Ela sabia o que estava fazendo. Extremamente forte, honesta, né, verdadeira. Tanto é que causou muito bafafá, assim, no esquema pessoal mesmo. Dizia, depois desdizia, voltava atrás, dizia que não era bem assim. E essa personalidade forte dela, lógico, foi retratada no profissional, no cantar dela. Ela como cantora, sei lá, quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Ainda mais filha, mas... foi e é, talvez, do meu ponto de vista, a maior cantora do Brasil. Não tem ninguém igual hoje em dia, não terá jamais, não teve antes dela. Foi uma pessoa única, teve essa bênção, né, de ter esse tremendo talento, essa força de expressão. Em 22 de julho de 1981, estreia no Canecão Paulista o show Trem Azul, com direção de Fernando Faro e cenários de Elifas Andreato. Apesar de ter feito os arranjos musicais, César Camargo Mariano não participa do show porque está separado de Elis após 9 anos de união. Em Trem Azul, Elis apresenta as canções Aprendendo a Jogar, Se Eu Quiser Falar com Deus, Baila Comigo e Trem Azul. Elis Regina apresenta Trem Azul durante 5 dias no Teatro João Caetano e no Rio Palace, no Rio de Janeiro. Em 31 de dezembro, faz sua última apresentação na televisão no especial de fim de ano da TV Record, onde canta Me Deixas Louca, de Armando Manzanero, e versão de Paulo Coelho. E também Trem Azul, de Lô Borges e Ronaldo Bastos. 1982. Em janeiro, Elis Regina começa a escolher o repertório para seu primeiro disco pela Som Livre. No dia 5 de janeiro, grava aquela que seria sua última entrevista para a televisão na TV Cultura, sendo entrevistada por Salomão Esper, Maurício Kubrusli e Zusa Homem de Melo. Eu senti a Elis muito diferente. A Elis estava muito excitada naquele dia. Muito ansiosa
e com uma sensação de que ela estava absolutamente senhora de tudo que estava acontecendo, das perguntas e das respostas, com uma rapidez e com uma segurança que me pareceu muito estranha. Dias depois, uma notícia inesperada causa um tremendo impacto em todo o Brasil. No dia 19 de janeiro de 1982, uma terça-feira em São Paulo, Elis Regina morria. Esse dia formaria trinca com duas outras datas sombrias para a canção brasileira. O 27 de setembro de 1952, que levara Francisco Alves, o rei da voz, e o 5 de agosto de 1955, dia da morte de Carmen Miranda, a pequena notável. Nós estávamos almoçando num restaurante aqui em São Paulo e eu fui ao telefone, porque eu precisava ligar para o estúdio, que nós tínhamos uma coisa para marcar, e tinha um cara no telefone dizendo assim: a Elis Regina morreu? Você ouve aquele negócio, né? Você fica... Eu voltei na mesa e falei: tá dizendo que a Elis Regina morreu? O que é isso? Bobagem, pô, o cara tá louco. Aí um falou assim: pô, eu tive com ela ontem. Eu falei: não, eu tive com ela anteontem. Você fica aquele negócio. Quando terminamos de almoçar, pagamos. Quando nós entramos no carro, que ligamos o rádio, estava tocando a Elis Regina. Foi para a estação seguinte, estava... Morreu. E você leva um tempo, né, para assimilar aquele negócio. Eu me lembro, eu fiquei meio flutuando, sem pisar o pé no chão. O corpo da cantora foi velado no Teatro Bandeirantes, em meio a grandes demonstrações populares. Eu saí, entrei lá naquele Teatro Bandeirantes, eu fiquei muito chocado com o circo do jornalismo, sabe? Era um negócio, pessoas com câmeras e enfiando o microfone na boca. Eu fiz questão absoluta de não dizer nada. Afastei, entrei lá. Me recordo que foi o primeiro cadáver que eu olhei no rosto depois de muitos anos. Elis vestia uma camisa que não pôde ser usada no show Saudade do Brasil. Uma bandeira do Brasil com seu nome escrito no lugar de Ordem e Progresso. No dia 20, por volta de 1h da tarde, Elis Regina é sepultada no cemitério do Morumbi. Isso é uma perda irreparável para todas as pessoas que gostam de música no Brasil e no mundo. A morte dela, para mim, foi uma gota d'água muito forte. A impressão que eu tinha era quase como se tivesse tornado impossível para mim fazer música num mundo onde ela não estava mais. Acabar aos 36 anos. Foi uma dimensão trágica à música popular brasileira e ao país. Afinal, Elis Regina era uma espécie de parâmetro de bom gosto. Era quem, com atitudes, ditava os caminhos da cultura popular em matéria musical. E acho que a música brasileira tem chorado esse tempo todo a falta dela, mas acho que não chorou tudo ainda não. Tem mais para chorar. O sea que a saudade de Elis Regina, a emoção que eu sinto por ela é muito grande. Esse andar que é nosso escritório é em homenagem a Elis Regina e Roberto Carlos. O público, este jamais se importou se Elis era brava, sem papas na língua. Para ele, interessava o quanto de emocionante tinha para mostrar e o quanto levava as pessoas a se orgulharem da tal música popular brasileira. Poetas, seresteiros, amigos, unidos agora na emoção. Mas a barra da morte é que ela não tem meio termo. E Elis já havia feito a sua travessia. Talvez sem querer, talvez de propósito, mas para sempre. Elis Regina Carvalho Costa, 36 anos, 19 de janeiro de 1982. 20 anos de saudades.
sabe? A Elis foi sempre a cantora perfeita, a intérprete genial, uma mulher extremamente generosa, sabe? Que para quem o ofício de cantar era absolutamente definitivo e avassalador. Então, nossa, e queria falar tanta coisa para ela. Volta logo. Ela vai entender se ela tiver ouvido. Ficar fazendo lá em cima. Nós precisamos dela aqui embaixo, né? Se ela estivesse hoje aqui, ela naturalmente iria ouvir de mim que ela fosse cada vez mais feliz, cada vez mais saudável, porque isso é que eu a conheci dessa maneira. O que eu diria se ela fosse viva hoje é uma palavra só, obrigado. Vê se dá uma chegada aqui e ensina essa moçada como é que se faz a música que você fazia e faz muito bem. Elis, Deus quis te ouvir de perto. O céu devia estar muito monótono. Ele sacava, lá de longe, quanta alegria, quanta paz e quanta felicidade você nos transmitia. Então, Elis, Deus te chamou. Mas acho que ele não pesou bem as coisas. Não quis nem saber como é que ficaria o outro lado. E aqui, tudo ficou tão triste. Não pude acreditar. Ainda não acredito. Que estupidez. Tem pessoas que nunca deveriam morrer. Eu me esforço por não acreditar que você morreu. Ou, por outro lado, esforço-me para acreditar que existe uma vida eterna, na qual, presumivelmente, você se encontra agora. Mas, sabe, Elis, quer exista ou não essa vida eterna, acho que você já alcançou. Você viverá eternamente aqui, entre nós. Nem é bom saber como te contar que o amor foi tanto e, no entanto, eu queria dizer bem. Eu só sei dizer vem, nem que seja só pra dizer adeus. Por um desses processos mágicos, eu sei onde vocês estão, estou com vocês. Vocês que talvez nem possam estar aqui comigo. Pena que a gente possa ensinar tão pouco. Capoeira, posso ensinar. Se quiser.